Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Que bom estar aqui. Eu estou muito feliz e quero agradecer a você que compartilha essas mensagens. Esse canal foi feito para abençoar a tua vida, para levar a palavra de Deus para você, para dizer a você que nada está perdido. Temos uma esperança, temos um Deus que nos ama e que quer nos dar novidade de vida diante dele. Por isso que hoje a minha mensagem, a minha não, a do Senhor para a tua vida, fala de o temor ao Senhor. O que significa isso? Nós tememos muitas coisas na nossa vida. A principal delas é a morte. A morte é o primeiro adversário que nós tememos é a morte. Porque muitos temem ficar doente, outros temem morrer, outros temem suas emoções saírem do controle, outros temem não ter condições de perdoar, outros temem a ira, temem ser assaltados, temem levar alguma surra. Nós vivemos temendo alguma coisa, mas a principal delas é a morte. Se eu disser para vocês que a palavra de Deus nos garante, se nós crermos, que não devemos temer a nada, que só devemos temer a Deus. Quando ele diz assim, temer porque Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder está na mão dele, está na boca do Senhor. Por isso que ele diz, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por que, Adriana? Porque devemos entender que o Senhor já sabe o nosso futuro. Já entende o que vai acontecer conosco amanhã ou daqui a 10 anos. Então, estar longe dele deve ser o que nós devemos temer mais. Então, hoje essa reflexão, que está maravilhosa, é para abrir teus olhos de que você necessita todo dia ter comunhão com o Pai, com o Criador. E nós só podemos ter essa comunhão quando assumimos um compromisso. Olha o que diz o Salmo 128, versículo 1 e 2. É o nosso texto áureo. Se prepare para fazer uma viagem na Bíblia Sagrada para entender que realmente, quando nós compreendemos quem é Deus, vivemos uma vida, não estou dizendo uma vida sem problemas, mas uma vida de segurança psicológica, emocional e espiritual, que só Deus pode nos dar. Olha o que diz a santa palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Então, vivemos uma crise existencial hoje em dia.
As pessoas tiraram Deus do centro e se colocaram lá. E Deus não admite isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí estão acusando Deus de ser narcisista. Lê do engano. Como o Todo-Poderoso, o único Deus que fez os céus e a terra, pode ser narcisista? Ele é o Deus, o único Deus. Então, se você não crê que é assim, é uma pena. Eu estou aqui para te falar, meu irmão, você está enganado. Independente de religião, eu não prego religiosidade, eu prego a palavra de Deus. E a glória é do Senhor, a Shekinah. A glória pertence a Ele. Então, Ele viu os nossos dias amanhã. Então, cabe hoje, agora, você se reconectar à fonte da água viva, que é o próprio Deus. Então, lá em Mateus 10, 28, vamos fazer a viagem na palavra de Deus. Mateus 10, 28. Olha o que diz a santa palavra de Deus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E agora eu quero abrir um parênteses. Muitas pessoas pensam que o diabo, ele vai ser o rei no inferno. Você está enganado, meu irmão. Ele vai ser um dos que mais vai sofrer. Ele só não quer ir para lá sozinho. Quer levar você. Te enchendo de distrações para que você não venha ter conexão com o teu Criador e se tornar filha dele. Você precisa abrir os olhos para isso. Você precisa entender que o Senhor Deus, o que tem para você é mais excelente. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Davi aqui estava deixando claro. Ele nem tinha noção de que hoje nós estaríamos lendo essa palavra tão poderosa. Ele está dizendo aqui, se Deus é comigo, quem eu temerei? Então, muitas vezes, os nossos maiores inimigos são emoções internas. Você não se não se valorizar, não entender que você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem uma centelha divina dentro de você. Tudo que você necessita, Deus já te deu. Você precisa acessar. E não tem como nós acessarmos sem espiritualidade, sem termos uma comunhão espiritual com Deus. Você precisa entender isso. Você só vai ter essa segurança, você só vai ter essa certeza que vem do altos céus, do Pai das luzes, que é o nosso Deus, do universo, quando você
se reconectar com Ele através da confissão pública, através da aliança, através do arrependimento verdadeiro. Então, a ninguém devemos temer. Então, quando você se sentir com medo, receoso, entenda, Deus quer te fortalecer. Deus quer tirar este medo interior que está aí dentro. Esses complexos que você tem, Deus quer tirar de dentro de você. Mas Ele vai fazer a parte dele. Você tem que fazer a sua, de querer verdadeiramente mudar. Mudar. Então a palavra de Deus diz, lá no Salmo 33, versículo 3. Não, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus, Ele é o Criador. É o Criador da vida. E Ele também, devido à nossa falta de obediência, nos deu uma punição, que foi a morte. Mas Ele providenciou Ele mesmo se tornar carne, vir na pessoa do Senhor Jesus, para que essa morte não fosse eterna longe dele. Através de Jesus, mesmo depois da morte, temos a vida eterna com Cristo. Você precisa entender isso, que o reino de Deus não é para você optar e se decidir por ele quando você está velho, não. Lá em Eclesiastes diz que você tem que, ainda jovem, se doar para Deus e viver o propósito dele, que é muito mais excelente do que o seu, do que o meu. O propósito de Deus vai nos trazer contentamento, alegria verdadeira. O teu propósito não pode só ser ganhar dinheiro, ter carro, ter casa. Isso é muito pouco para o que Deus tem para a tua vida. Você precisa se reconectar com o reino. A palavra de Deus também diz lá, para você ver que Deus, Ele nos dá, Mateus 10, 28. A gente já leu. A gente vai ler agora que Deus, o Senhor Jesus, veio desfazer as obras do diabo. Lá em 1 João 3:8. Primeiro vamos ler 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não são as pessoas, é o sistema mundial. Já está totalmente dominado pelo diabo. As pessoas estão sem temor a Deus. Muitas delas lembram que Deus existe quando estão doentes.
e muitas nem quando estão doentes e rejeitam a Deus, ao Criador. Então o sistema já é do diabo, mas as pessoas, elas são massa de manobra, porque quando você rejeita se espiritualizar, se reconectar a Deus, o diabo te engana, meu amigo. Te engana com distrações, te engana tirando você da presença de Deus. E a ira, a falta de perdão, a inveja, o orgulho acaba tomando conta dos seres humanos. E não é da vontade de Deus isso acontecer. Também vamos ler em 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Quando nos apegamos a tudo que o mundo oferece e rejeitamos a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver feito um robô. Não. As maravilhas que Deus fez no mundo são para nós usufruirmos, mas de uma maneira em que Deus esteja presente, em que Deus seja honrado, de uma maneira consciente, onde você diga para Deus: Deus, eu sou responsável pelas minhas atitudes, por tudo que eu penso, por tudo que eu faço. Então, você tem que entender que Deus quer sim que você usufrua e tenha desfrute de todas as maravilhas que existem no mundo. Afinal de contas, quando Deus terminou a criação, Ele disse: viu Deus que era bom. Então, toda a criação de Deus, apesar de ter o toque do pecado, porque por causa do pecado original, até a natureza geme. Apesar do pecado original, o mundo é muito lindo. E as maravilhas que existem no mundo têm que ser usufruídas por mim, por você, por todos os seres humanos, mas de uma maneira em que a gente honre a Deus, no que pensamos, no que falamos, no que sentimos. Como isso é possível, Adriana? É possível sim. Deus te dá condições de viver em novidade de vida e ter a segurança de que se Ele chegar hoje, você pode ser alcançada por Ele. Jesus veio para derrotar o poder do pecado e destruir as obras do diabo. Acabamos de ler em 1 João 3,8. Então, devemos sim temer e respeitar o Criador. Então, o pecado é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade. A gente vê que Deus criou o universo. Deus venceu na cruz o diabo. E a gente vê que Deus, Ele perdoa pecado e transforma as vidas. Basta eu e você termos consciência disso e entendermos que nossa vida é muito transitória. Somos finitos, digo humanamente. Estamos humanos, mas somos seres eternos. Temos uma alma. E essa sua alma, o que você tem feito dela? Você tem honrado o Pai? Você tem honrado o Criador? Ou você
só tem vivido para você mesmo. Vamos orar? Entre no seu quarto, procure uma igreja cristã e se reconecte com Deus, o Criador dos céus e da terra. Oremos. Senhor, gratidão pela Tua palavra que é poderosa e tão maravilhosa, Senhor, capaz de nos perdoar, nos transformar, nos dar um novo viver, meu Deus, um viver realmente consciente de quem somos e de quem Tu és, Senhor. Somos seres espirituais, estamos aqui só passando um tempo. Mas um dia, Senhor, Tu vai nos chamar pelo nome. E o que nós vamos apresentar a Ti, Senhor? Uma vida dissoluta ou uma vida que glorifica Teu nome? Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa meus seguidores, que eles continuem, Senhor, compartilhando essa palavra e principalmente, meu Deus, se arrependendo dos seus pecados, te confessando como Senhor e Salvador da vida deles, te honrando, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor, pela resposta desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.